as questões de cidadania sempre pertinentes na nossa programação e no programa Questão de Justiça. E hoje, acompanhando de novo, participando com a gente de cidadania, o Dr. Nelson Lacerda. O senhor está bem, doutor Nelson? Muito bem, é um prazer estar com vocês e sempre ajudando e levando às pessoas aquilo que eles têm direito, aquilo que pode ajudar, ainda mais numa crise dessa que está se precisando realmente de muita solução para problemas que quase sempre não tem muita solução. E eu gosto de fazer a entrevista com o senhor porque o senhor sempre expõe as questões que o cidadão ou que o empresário hoje, que também é um cidadão, necessitam. E tem um ponto muito nevrálgico que é a questão do Estado, que é a questão do ICMS. Como é que está essa situação hoje, doutor Nelson? O ICMS São Paulo está agora, inclusive, com parcelamento aberto, mais um PEP, né? É sempre aberto mais um PEP e vai acabar agora em agosto. E a grande dúvida do empresário que está devendo, todo mundo está devendo, vou fazer, não vou fazer? Eu diria o seguinte, o ICMS em São Paulo tem dois grandes problemas. Primeiro, desde 2009, em 2009 foi criada a lei, uma lei que o pessoal deu o nome de Lei Alckmin, porque foi criada uma lei colocando um juro em impostos atrasados de 0,03% ao dia, o que somado no ano dá 48% de juro por qualquer atraso de ICMS. Olha, isso começou em 2009 e veio até dia 18 agora. Parece mentira, mas agora, dia 18, é que foi feita uma lei, dia 18 agora, dizendo que agora vai ser cobrado Selic. Por quê? Porque a lei no Brasil é clara. Juros de impostos só podem ser cobrados até a Selic, pode ser menos, mas nunca mais que a Selic. Só que em 2009 foi criada a lei chamada Alckmin, cobrando 48% ao ano de juros, de atraso de juros. Quando o Selic, naquele momento, era 7,25%, ou seja, 41% a mais, quase o dobro, metade, né? Alguém que vem com a dívida de trás de 99, chega lá 1 milhão, ela vira quase 2. E depois vai multiplicando todos os anos. E até agora, até o dia 18, o Estado estava cobrando acima da Selic. Foi baixando um pouco dos 48 para 35, absurdo. Então, todo mundo que pagou imposto com atraso a partir de 2009, que está devendo, tem gente que está devendo até muito antes de 2009, e a dívida virou um monstro. Chegou em 2009, 48, ela quase que dobra. 1 milhão vira 1.600.000. No outro mês vira 3. Isso é uma coisa grande. Desde 2009 nós entramos com ações contra a inconstitucionalidade da cobrança de juros acima da Selic. Ganhamos, fomos para o STF, ganhamos, pacificamos a matéria também no tribunal. Foi feita a arguição de inconstitucionalidade. Hoje os juízes dão liminar a retirada do juro abusivo. E isso, como tem gente que vem com muitas dívidas de muito tempo, toda a dívida tem no mínimo 30% a 40% a mais de imposto abusivo que tem que entrar com uma ação revisional. É uma ação rápida, com laudos, e o juiz dá de pronto a liminar para tirar esse imposto e suspende qualquer dívida até que o Estado retire a dívida, o juro abusivo cobrado pelo Estado de São Paulo. Muito bem, esse é um dos problemas que nunca foi resolvido. Tanto que agora, no dia 18, eles fizeram correndo uma lei, dizendo que agora, depois de 2009 até agora, ou seja, nós estamos falando de 8 anos de cobrança ilegal e abusiva, que agora vai ser Selic. Mas foi bem claro que não retroage para toda essa dívida que tem. Então, quando nós pensamos, vai ter um parcelamento, mais um, nós temos uma dívida que o Estado tem com todos os cidadãos que estão devendo de quase 60% do valor que deve ou mais. Então, eu diria, quem deve 3 milhões está devendo, na verdade, 1. Aí, o ano passado, abriu um PEP. Nesse PEP, o Estado resolveu botar um nome chamado acréscimos financeiros, que não existe, é juro. Como se diz que o juro é legal, nós estamos ganhando desde 2009, na Justiça, com liminar,
suspendendo as dívidas, suspendendo protestos, fazendo tudo isso, eles criaram agora, no ano passado o PEP com o nome de acréscimo financeiro, colocando 1,80 ao mês, ou seja, acrescendo à dívida um juro abusivo com o nome de acréscimo financeiro de mais de 100% ao ano, quando, de novo, tinha que ser Selic. Então, se você vai verificar quem deve imposto hoje em São Paulo, deve provavelmente só 30% do que é a dívida dele. Aí, quando ele abre um parcelamento, curto, inclusive, para a crise que o país está passando, de 60 meses, e vai dar um descontinho de 30%, 40%, 50%, está dando um desconto desse tamanho do crédito que a pessoa tem direito dentro da dívida. Quer dizer, esse crédito é das pessoas. Apesar de ele agora terem, depois de 10 anos, se enquadrado, e nós temos mais de 1.000 ações ganhas, suspendendo o pagamento, tirando o excesso e suspendendo as dívidas, inclusive, até que ele retire. Agora acertou para esse parcelamento. Mas a dívida para trás ficou bem clara, não retroage, não devolve, só com ação. Quem tem essa dívida toda para trás, tem duas alternativas. Como o PEP é 60 meses, o desconto é muito pequeno. Se a empresa é grande, tem dívida grande, não vai entrar porque não vai conseguir pagar. 2, essa dívida que ele tem está inchada, com mais de 70% do valor em juros abusivos, que pode ou tirar antes e não fazer o parcelamento, porque a própria ação que nós fazemos de revisional de CM, em liminar e com laudo, o juiz suspende as dívidas até que seja recalculada, e aí com isso ele tem, além de reduzir o tamanho e muito mais que o PEP, tem-se um grande tempo de respirar, que é o que todo mundo está precisando, não tem dinheiro, todo mundo está sem fôlego. 2, ou fazer o parcelamento, se a dívida é pequena, e depois fazer a revisão do mesmo jeito. Por quê? Porque quando nós ganhamos essa inconstitucionalidade de juro abusivo, é permitido fazer, inclusive em dívidas parceladas, sem perder o parcelamento, é retirado o excesso pelos laudos e o juiz manda retirar o excesso do próprio parcelamento. Claro que não adianta entrar num parcelamento quem não pode pagar. O refis agora, o governo federal tomou juízo e está fazendo agora um refis que deve começar dia 1º agora, um refis realmente bom. O refis ia começar já, mas aí foi mudado, virou lei para ser correto e não medida provisória, e está dando 95% de desconto nos juros e nas multas para pagamento à vista. Entendi. Ou seja, está tirando juros e multas, deixando só o principal para dívidas velhas todas serem queimadas. Está aceitando precatórios federais e prejuízo como pagamento dentro do refis. Ou seja, é um refis realmente feito para ajudar o cidadão, ajudar as empresas num momento de crise muito grande. E é 240 meses, ou seja, 20 anos. Ou seja, quem tiver dinheiro para pagar à vista, um débito antiguíssimo, como eu tenho alguns clientes que têm débito de 96, é quase o principal daquela época, só o cara paga à vista e faz caixa para o governo, que eles não conseguiam pagar há muito tempo e não iam pagar, porque a dívida veio crescendo lá para cá com o Selic, que é a lei que cobre. Eu vi alguma discussão na mídia, inclusive, que não é Selic, é doido, não. É bem claro, isso é constitucional a matéria, quem corrige juros em qualquer tipo de imposto é Selic. O pessoal estava falando, não, porque é 12% não, é Selic. A Selic é usada pelo governo federal para corrigir juros e pode-se corrigir até menos que o Selic. Ou seja, o Estado, como é um órgão que tem independência, ele pode, menos que a Selic. Mais que a Selic não pode, nós ganhamos isso no Supremo Tribunal, em todos os lugares, para que o Estado de São Paulo estava cobrando uma extorsão, 48%. Quando a Selic era 7,5%, é um completo absurdo e vem até agora, sabe, perdendo na justiça sistematicamente. Nós temos mais de 500 decisões eliminar e continua cobrando até agora a mais. Agora, para esse PEP correu com a lei e botou que vai ser Selic a partir de agora, mas não pode retroagir, ou seja, ele não quer devolver o dinheiro de quem pagou a mais dele em 2009. E é muito dinheiro.
pagou indevidamente ou deve em conta corrente indevidamente. Então, eu digo assim, esse PEP de 60 meses, com desconto pequenininho, inflado, inchado com mais de 70% da dívida, com juros inconstitucionais, abusivos, 2 vezes, e que já é matéria constitucional. Nós tiramos, eliminar, suspendemos os pagamentos, suspendemos protesto, será tudo sem precisar de parcelamento. Entendi. Vai pegar esse coisa inchada e vai ter um descontinho e vai parcelar, você está parcelando um monstro, né? É um monstro de dívida que você não tem. Como quem pagou atrasado ou pagou parcelado, com esses juros, pode recuperar, pode criar crédito dentro do Estado para pagar dívidas futuras e para criar crédito. Então, isso é uma ação que nós fazemos há muito tempo, é uma ação pacificada, em liminar, com laudo, muito bem feita, para justiça de pronto. Porque é matéria que vai devolver uma boa parte do imposto. E mais, se nós entramos no judiciário, suspende protesto, inclusive suspende a dívida. Ou seja, ajuda. Porque quem cobra mal acaba cobrando, não cobra e ainda cria problema para si e para os outros, porque está abusando do poder de tributar. Então, o SPEP é mais um dos muitos que foram feitos, e o pessoal não vai. E quem vai? Parcela, só os pequenos que devem, parcela um pouquinho, e depois a maioria ainda vem para nós entrarmos com ações. Entramos com ação, tiramos uma boa parte das parcelas que caem. Então, é 2 opções. Se vale a pena entrar numa crise dessas, quem deve muito ao Estado, entra no negócio de 60 meses, com descontinho de nada, inflado de juros incondicionais que nós podemos tirar, vai entrar e não vai pagar. É o que acontece, para ter uma ideia, nos últimos PEPs todos, quase 90% saíram. Ah, mas vai proteger, vai proteger meus... Não protege. O PEP é bem claro. Quando você não acabar de pagar um parcelamento, não libera bens, não libera bloqueios, não libera nada e não tem nenhum tipo de proteção. A tendência geral é, como a maioria sai dos parcelamentos, historicamente, os PEPs, PEP, PPI que vem andando por aí, 80%, 90% começa e para. Então, eles não liberam nada, é como se não existisse o PEP e continua correndo atrás de bens para pegar a garantia. Entendi. Então, na verdade, o benefício é qual? Faz de conta que eu estou bem. Não está bem. Não está porque vai pegar uma dívida que não vai poder pagar e vai continuar atrás de bens para dar garantia. Então, é melhor entrar com a revisional, suspende tudo. Já entramos com o laudo demonstrando todo o abuso. O laudo já é conhecido, inclusive pelo juiz, nós botamos pericial. E a pessoa recebe, já tem uma liminar suspendendo as dívidas e mandando o juiz manda que tire o excesso, até lá fica suspensa a exigibilidade do crédito, inclusive cancela protesto, serás e tudo mais, até que seja retirado o excesso. Então, isso é um abuso de poder tributar que São Paulo vem fazendo desde 2009, que acaba criando um mal-estar para ele, um problema para o contribuinte e um problema para ele receber, porque nós temos que defender os contribuintes. Não quebra. ICM é o maior imposto do país. Se nós não defendemos o contribuinte dos abusos, acaba. Então, é muito importante falar isso, porque o juro abusivo em ICMS São Paulo e é só em São Paulo, porque é estadual. É só em São Paulo e você deve, no mínimo, a metade só do que você acha que deve. E se pagou a mais e pode receber de volta. Bom, eu acho ótimo, doutor Nelson. A gente vai para o intervalo. Aqui você está acompanhando o doutor Nelson Lacerda, que está aí, colocando o dia a dia, que pode melhorar a sua vida. Então, Nelson, a gente vai para um rápido intervalo e já volta para falar de novo sobre o Refis. A Prestograph atende sua necessidade de impressos com qualidade, agilidade e baixo custo, desenvolvendo um pacote completo de produtos e serviços gráficos. A Prestograph confecciona seus serviços em um moderno sistema produtivo, que obedece conceitos de padrão internacional em artes gráficas, agregando profissionalismo e alta tecnologia a uma vasta gama de formatos, cores, papéis e acabamentos. Acesse o site e conheça nossos serviços e produtos gráficos.
Você está aqui no Questão de Justiça, hoje aprendendo um pouco mais como é que pode melhorar o seu dia a dia, seja como cidadão ou como empresa. Dr. Nelson Lacerda, o senhor que está trabalhando muito assim essa questão do cidadão e hoje está uma crise danada no país, muito difícil. E tem se falado muito sobre a recuperação judicial. Como é que o senhor pode explicar isso? O cidadão pode se valer desse direito ou está difícil? A recuperação judicial é uma situação em que a empresa chega a um ponto que ela não está em condições de pagar as contas e poderia, dali, acabar numa falência. Então, a lei, antigamente era concordata o nome, a lei dá é uma lei muito especial, a falência, que é aquela coisa de tentar que a empresa se salve, mas não atrapalhe o mercado. Porque falência é o quê? Quebrou e legalmente pode-se quebrar a empresa quando se prova que não tem condição de trabalhar e não fez nada de errado. Porque a falência não é criminosa, a não ser que prove que houve crime. Por que isso existe? Por que essa lei de calotear legal? Porque quando você está no mercado e sem causar nenhum tipo de coisa errada, mas por questões econômicas, de mercado, você fica numa situação ruim, é melhor você sair do mercado e decretar a falência, pegar os bens, pagar todo mundo, o que puder, e os outros, alguns perdem, mas não atrapalhar o mercado. Isso leva, inclusive, a uma história antiga, quando começou a civilização. Quando começou a falência, lá em Uar, onde hoje é aquela luta de Israel, ali começou o primeiro mercado do mundo da falência. Como começou a compensação, começou a primeira biblioteca. Então o pessoal fala muito de quebrar a mesa. O que é quebrar a mesa? É que tinha um mercado em que se trocava mercadorias. Então eu vendia milho, você vendia couro. Aí eu comprava milho e dava o crédito para a pessoa saía na feira comprando com crédito. O que acontece? No fim do dia fazia-se a compensação dos produtos. Agora imagine se alguém lhe enganou e o seu crédito nada valia rodando. No fim do dia, o que acontecia? Facada. Com certeza. Você ia morrer, porque você deu um crédito e correu a mesa. Então, para evitar isso, se criou a falência, que era o quê? Se você foi enganar, você quebrava a mesa para todo mundo saber que não tinha crédito. Seu crédito não valia nada. Aí começou a falência, para não se destruir até as pessoas. Além disso, se criou a concordata. O que é concordata? É um passo antes da falência. A empresa está mal, está com dívidas, por essa crise todo mundo teve faturamento, decresceu para metade, né? Isso foi geral, a clientela, a situação da empresa ficou difícil. E essa situação faz com que a empresa chegue a um ponto que ela está muito apertada e não consegue rodar como deve rodar, num ciclo vicioso, que o país está rodando num ciclo negativo, não é só a empresa, todo o país está numa crise, num ciclo negativo. Aí você veio o quê? Criou-se a concordata. O que é a concordata? É um passo antes da falência, em que a empresa demonstra que ela é capaz de mostrar o planejamento e sair daquilo se ela tiver uma ajuda. Qual é a ajuda? Suspende, as dívidas ficam suspensas por um tempo, ele vai pagar sem juros e fazer um plano de negócio para mostrar ao juiz que ele pode sair dali para tocar em frente, pagar os credores com um tempo maior, perde um pouco, às vezes, do juro e tudo mais, mas todo mundo vira parceiro para se ajudar, para as empresas continuarem rodando. Se não conseguir, vai à falência, o juiz decreta a falência. Muito bem. Isso era a concordata, que inclusive foi o primeiro trabalho que a Lacerda fazia, era concordata e falência. Entendi. Eu fiz uma formação muito grande em cima disso, até porque eu tenho um conhecimento muito grande de direito empresarial. Depois de 2003, com o novo Código Civil, trocou-se de concordata para recuperação judicial, trocou-se o nome e alguns detalhes. Os detalhes principalmente é quem fica embaixo, quem lucra, quem não lucra. Mudou-se tudo ali embaixo e também mudou-se a falência. Muito bem. Hoje a recuperação judicial, ela colocou os bancos em extremo privilégio. Antes não era. Então, se você deve a banco, o seu maior credor é banco, não pode ir para a recuperação. Se for para a recuperação, está indo para a armadilha, vai morrer. Por quê? Porque a dívida de banco,
Quando você entra na recuperação, você não pode mais discutir ela. O banco acaba sendo o síndico e o maior credor. E ele está louco para quebrar, para ir para a falência, que lá na falência também ele foi colocado em primeiro lugar. Ele era quirografário, na concordata. O quirografário é lá atrás, não recebe nada. À frente vinham os empregados, depois vinha o fisco, depois vinha os quirografários, que era duplicado, tá cheque, e o banco estava ali. Mas na falência atual, os bancos são o dono do pedaço. Por quê? O fisco saiu, não faz parte da falência nem da recuperação, e o empregado recebe só 120 salários mínimos e vai para o fim da fila. Ou seja, o empregado também saiu da frente, e daí em diante entra o banco, que deve muito a ele, ele é o dono. Além disso, na recuperação, quem é que comanda a recuperação? Normalmente quem tem o maior crédito. Se o banco é o maior credor, ele é que vai comandar a recuperação. E o banco trabalha com dinheiro e tempo. Ele não tem interesse em esperar 2, 3 anos que sua empresa se recupere. Ele quer quebrar, como ele é o privilegiado, e receber o dinheiro e rodar de novo o dinheiro dele. Então eu sempre digo, recuperação judicial são casos específicos e que não haja envolvimento de grande dívida com o banco. Porque senão você está entrando numa armadilha e provavelmente vai falir. Como tem acontecido, historicamente a recuperação judicial, menos de 1% tem saído. Ou seja, virou moda ir para lá, mas quem sai? Quase ninguém. Quase ninguém sai e os bancos estão dentro. Então eu sempre digo, olha, se você deve a banco muito, vamos brigar com o banco, fora que o banco cobra das empresas muito. Cobra taxa, cobra juros sobre juros, capitalização. Se você faz uma revisão de 5 anos de uma conta empresarial, em que houve desconto duplicado de negócio, olha, o que aparece de taxas, porque o pessoal diz, não, agora não tem mais juros de 6%, não tem desconto de tem, sim. O banco tem que cobrar juros de mercado. E o juros de mercado, ele mesmo informa o Banco Central, todo dia. E ele informa a 2,30 lá, só que ele faz o acordo com você, lá com você, ele cobra 7, 8, 10. Ele vai ter que se adaptar ao que ele mesmo escreveu lá. 2, ele bota capitalização, dupla capitalização, só um TEC-TAC. TEC-TAC são taxas de abertura de crédito e tal. É uma vez por ano. Entendi. O banco cobra todo mês. Aí você pensa, não é pouco. A R$300 por mês, R$300 por mês, dá R$3.000 por ano. Em 5 anos, dá 1.500. Se você for buscar de lá para trás do banco esse 1.500 com juro que ele cobra e as correções, esse 1.500 já vai dar 20. Só uma taxinha. Você pode buscar essa poupança que está no banco. Mas isso é um revisional, com laudo, coisa bem feita, e não brincadeira. Né? Então, se buscar 5 anos contra um banco, provavelmente você vai perceber que tem uma grande poupança guardada lá e com taxas de 30% ao ano, que é mais ou menos o que eles cobram. Que coisa. Durante o ano. Agora, se entrar numa recuperação com o banco credor, acabou. Entrou na armadilha. E a armadilha está pronta para você fechar e quebrar. Além disso, a recuperação só se pode entrar realmente quando não há outra solução, porque ela é pública, ela publica a publicidade que sua empresa está quebrando, ou já matou, você passou anos criando marca e tal, de repente, recuperação, a sua marca se desfez, os seus credores e clientes vão embora, só fica com você quem você deve, vem para cima querendo receber. E acabou a empresa. Além disso, a burocracia é tão grande que leva 2, 3 meses, 4 meses de observação, plano de negócio, entra, não entra, que acaba a empresa freando. E um trem depois que para andar de novo, não anda. Então, assim, eu sempre digo, a recuperação judicial são coisas, todo mundo está entrando como moda. São coisas muito específicas, são tipos específicos. É melhor a recuperação amigável extrajudicial. Se pegar algum banco e vai discutir com ele e vai trazer de volta a sua poupança, que é grande lá. Os outros credores se arrumam, o fisco se parcela. Agora mesmo o fisco que abriu um refis, que é uma dádiva. O refis que o fisco está abrindo agora, que era 90% de desconto para pagar à vista, 20 anos de parcelamento, tirando uma parte do juro. Agora modificaram para melhor, ainda vai ser 95% de desconto.
do juro e da multa, vai pagar à vista, ou você vai pagar em 20 anos, com algum desconto aí. Ou seja, está ajudando, está aceitando que você pague uma parte com prejuízo que a empresa teve nos últimos anos, aceitando que você pague com precatório federal, e não é para papel, malandragem, é precatório, porque é muito vagabundo aí misturando as coisas. Então, na verdade, esse é um parcelamento que vai ajudar o empresário. Porque nós estamos numa crise sem precedente. E a culpa não é nossa. A culpa é de outros fatores, inclusive fatores internacionais. Não só os internos e políticos, mas fatores que vêm desde 2008, quando houve o grande golpe imobiliário no mundo inteiro. Passaram a mão no dinheiro do mundo inteiro e de lá para cá ninguém mais se recuperou. Essa situação vem desde 2008. E vem assim, aqui, além de tudo, tivemos todos os problemas que nós sabemos, que multiplicou o nosso problema, enquanto todo mundo também está com problema. Aqui está pior. Então, assim, recuperação são casos muito específicos. A lei foi alterada da concordata, alterada de modo a beneficiar quem não devia. A lei criou uma armadilha para quem deve muito. Os bancos, para eles não perderem, antes perdia tudo que era quirografário. A falência foi alterada. Então, assim, quem deve a banco não pode entrar em recuperação. Tem que ir discutir com o banco separado e com certeza, uma revisão de juros bancários de empresas de 5 anos, bem feita, com laudos, do modo que a lei manda, tem muito valor a votar. É impressionante que pode reduzir até 90% da dívida com o banco. Eu tenho casos de empresas que nós fizemos laudos e você sai de 10 milhões para 1 milhão, para 700 mil ligeiro. Por quê? Porque aquele dinheiro que ele pegou a mais indevidamente volta com o mesmo juro que ele colocou, que é absurdo. Então você fez uma poupança lá de 30 agora, não vai para lá, porque se entrar na revisão não pode fazer mais nada. E aí você está sob o domínio dele. A recuperação só pode acontecer quando for uns casos muito específicos. Por exemplo, nós estamos tendo agora até falei outro dia do distrato de imóveis, uma boa parte das construtoras estão pedindo recuperação. Por quê? Porque ela parou o bambu, as pessoas estão devolvendo os imóveis para pegar o dinheiro e tem o direito, ninguém está comprando e o banco aumentou o juro. Quer dizer, deu uma freada total no imobiliário. Essas empresas estão buscando a recuperação. E aí quem também comprou imóvel pode distratar, que comprou na planta, se não correr, como eu tenho alguns clientes, já ganhou na justiça, mas na hora de receber a empresa foi para a recuperação. A dívida vai ficar suspensa, o crédito dele vai ficar suspenso até um dia, se a empresa voltar, senão não vai. Essas empresas têm um outro particular, não é igual a empresas que devem um monte, tá, foi sim, o banco, cada vez que você deve, ele aumenta o juro que diz que aumentou o seu rate, o seu risco. Entendi. E isso vai criando um endividamento astronômico e crescente que acaba dominando a empresa e levando todo o lucro dela e do mercado. Então, é uma coisa que tem que ser cuidada. Recuperação é para caso específico. Com a lei que foi criada aí, meio de encomenda, é melhor só ir se não tiver dívida para banco e casos especificamente planejados. Senão, vai acontecer o que está acontecendo hoje. Mais de 4 mil empresas em recuperação e até hoje só 34 escaparam. Menos de 0,0001%. Nossa. A maioria entra e quebra. E isso por quê? Porque ninguém entra para quebrar, porque o banco não quer que fique. Quer o dinheiro rápido. Então, o banco que a diferença dessa agora para a anterior é todo esse pedaço, é o banco que manda, então, na vida do empresário. É um benesse dado para eles. Antigamente, eles ficavam como quirografário. Quando a empresa quebrava, o banco não recebia nada, porque era o último a receber, ficar no fim da fila. E para sair desse, quer dizer, o senhor já deu várias dicas, mas para sair desse emaranhado, se o sujeito hoje entrou, ele não tem mais como sair da recuperação? Não, só sai para falência. Só para falência. Aí é um problema, por isso que não tem que entrar, porque depois que entrar, a não ser que peça um cancelamento, o juiz concorde. Mas então eu vejo muito pessoal, virou modismo, gente, se deve a banco, não pode entrar. Se entrar, está entrando numa armadilha para morrer. Se deve a banco, faz fora. Não faz publicidade para queimar seu nome.
Vamos revisar o banco. Que é outro problema. E a dívida vai cair 70% ligeiro. O fisco parcela, o fisco não quebra a empresa, o fisco ajuda, ele cobra muito, juro, imposto é excessivo, mas o fisco não quebra a empresa. O fisco parcela e vai dar um jeito. Os fornecedores, no final que você vai fazer a conta, o fornecedor é um pouquinho de nada. A grande dívida hoje é o quê? Banco e fisco. Fisco a gente parcela, banco a gente derruba o que ele cobrou a maior. Fica pouquinho de fornecedor. Esses são parceiros, eles também estão em situação difícil. Senta-se com ele, cria um planejamento, eles viram parceiro. Quanto mais ele ajudar a empresa, mais ele recebe. Quanto mais ele trabalhar com a empresa de parceria, ele recebe o pessoal da dívida antiga. Todo mundo concorda, porque todo mundo quer sobreviver. E isso é feito de uma forma mais tranquila, com o dono tomando conta da empresa, não na mão de terceiro. Verdade. E rápido, sem burocracia. Então, eu digo, não se pode entrar na recuperação quando deve a banco. E todo mundo está entrando porque a maior dívida é do banco. Você está aqui no Questão Justiça, hoje com o advogado Nelson Lacerda. Nós vamos por um rápido intervalo para o último bloco. A Prestograph atende sua necessidade de impressos com qualidade, agilidade e baixo custo, desenvolvendo um pacote completo de produtos e serviços gráficos. A Prestograph confecciona seus serviços em um moderno sistema produtivo, que obedece conceitos de padrão internacional em artes gráficas, agregando profissionalismo e alta tecnologia a uma vasta gama de formatos, cores, papéis e acabamentos. Acesse o site e conheça nossos serviços e produtos gráficos. Você está aqui no Questão de Justiça, hoje com o advogado Nelson Lacerda. Doutor Nelson, eu sei que o senhor gosta de explicar para as pessoas que elas terminam perdendo no meio do caminho. Uma das coisas que está acontecendo muito no Brasil é que se vê que se devolve muito o imóvel. Casa própria, o cidadão está ficando sem o imóvel dele, a casa ou o apartamento. Eu queria escutar um pouco do senhor dessa questão do financiamento do imóvel. Olha, imóvel tem duas fases. A primeira fase, eu falei outro dia, que é a fase que você vira investidor de imóvel na planta, em que você pode até assumir a chave, você pode desistir e receber o dinheiro de volta. Uhum. E que eu acho que nesse momento que o país está numa situação muito difícil, é a única chance que as pessoas têm, até porque muitos custou tão entrando em recuperação, eu falei, ele vai ganhar o dinheiro de volta, mas não vai receber, porque a costura congelou os pagamentos em recuperação. Entendi. Se passa dessa fase, eu chamo que entra no inferno astral, que é o financiamento em 30 anos, metade de uma vida. Esse financiamento de metade de uma vida, o grande problema desse financiamento é o juro é alto e não é. Para o país, o Brasil, que está acostumado a juros, cartão de crédito a 475 ao ano, quando você fala em 10% ao ano para financiamento de imóvel, parece pouco para brasileiro que está acostumado com juros absurdos. O problema do financiamento imobiliário não é o juro, é a capitalização de juro que é proibida por lei, mas que todo mundo coloca. Então, o que acontece? Quando você pega um imóvel, você está assumindo um financiamento desse imóvel em metade de sua vida, 30 anos, 25 anos, é um tiro longo. Quando você pega isso por 10% ao ano, já está colocando aí 10 vezes 30. Nós estamos falando em 300% de juro no dinheiro. Agora, quando você fala em capitalização de juros, é cobrar juros sobre juros. O que acontece? A lei brasileira proíbe cobrar juros sobre juros. A capitalização, como é chamada, para todo mundo entender, juros sobre juros é capitalização de juros. O STF tem pacificado a súmula 121 que diz: é proibido cobrar juros, cobrar capitalização de juros, mesmo estando escrito no contrato, ou seja, não vale. Por quê? Porque o juro sobre juro é um absurdo de ganhar dinheiro multiplicando o mesmo dinheiro em mais juros em cima, fazendo uma montanha um em cima do outro. Isso é monstruoso e destrói qualquer empréstimo.
Muito bem. O grande problema é que se diz, não, no Brasil tem capitalização? Tem. Todos os empréstimos de qualquer tipo no Brasil é utilizado capitalização. Inclusive, se usa muito a tabela Price. E houve até, o STF ouviu todo mundo para saber se a tabela Price tinha juros sobre juros. Gente, a tabela Price não tem juros sobre juros. A tabela Price tem juros sobre juros sobre juros. 3 vezes juros. Nossa. A tabela Price é feroz. Ela é tão feroz que o próprio Price, quando fez isso, e no livro dele consta, disse, a frase é do Price, o cara que criou a tabela. Se você tomar 395 libras emprestada para pagar no aniversário do nosso Salvador, aquela linguagem antiga, seria 745 libras. Se for pela minha tabela, você vai estar devendo uma montanha de ouro. Olha o próprio Price o que diz. 300 libras, 700 libras. Pela tabela dele é uma montanha de ouro. Ele mesmo diz que aquela tabela não foi criada para emprestar dinheiro. Foi que ele criou para a norma de aposentadoria. A tabela Price já vem com a fórmula, na fórmula, juros sobre juros. Não é o juro simples. E quando eu pego todo dia aqui os contratos, e nós analisamos para os peritos fazer os laudos, e quando começa o financiamento, ele faz uma jogada de quê? Quando você vai pegar um financiamento imobiliário, você tem que ter 28% ou 30% da renda familiar. Entendi. Então ele estica a tabela de um tal modo, você vai verificar outras tabelas que também tem juro capitalizado, mas tem menos. A Price é que tem a parcela inicial menor. Entendi. Fixas, mas já tem um juro intenso. Quando você faz a conta de uma tabela Price, por exemplo, 100 mil reais. Numa tabela Price é 400 mil. Numa saque é 300. Todos têm capitalizado. Numa X3, outra X2. Qual é a pacificação hoje no STJ que julga essa matéria? As duas turmas têm a seguinte pacificação. É proibido cobrar juro capitalizado. A cobrança em imóvel, outras coisas não. A cobrança no imóvel tem que ser juros simples e, caso da parcela não pague a prestação, o saldo primeiro paga a amortização, depois o juro. Caso a parcela não pague tudo, esse pedaço que sobrar vai para uma planilha separada que não vai correr mais juro sobre juro. Entendi. Ela vai anualmente ter correção monetária e vai capitalizar. Ou seja, o STJ está dando capitalização anual, porque eles cobram mensal. Alguns botam 0,3 ao dia, é diário. Então, essa é a pacificação do STJ. O problema todo é que, assim, provar tem que ser com laudo feito por perito, bem feito, demonstrando que o juro simples é aqui é o juro sobre juro. E aí, provando isso, o juiz vai aceitar o laudo e vai pedir ao juiz que, no caso específico daquele contrato, que já pagou meses absurdos, que seja utilizado o juro legal e mude o percentual e solicita que deposite juiz a nova parcela. Quase sempre, quem pagou 1 ano, 2, a nova parcela sem a capitalização vai cair de 2.500 para 500, 600 reais. Que coisa. Aí você deposita em juízo, está protegido contra o banco e o juiz vai chamar o banco. Você tem laudo, está usando a formalidade legal e a lei. Aí as pessoas passam a pagar o que realmente deve ser pago pelos financiamentos. E não é dizer, é só quando é tabela Price. Não. Quase todos têm a capitalização. Aí você vê, e as pessoas dizem, eu estou pagando há 5 anos meu imóvel, mas a dívida não desce 1% ao mês. Por que não desce? Você paga 99% de juro e 1% de amortização. Ou seja, a dívida toda é juro. A amortização é 1%. Por quê? Porque está encaixado juro sobre juro. É um contrato que a pessoa assume meia vida para pagar um imóvel e acaba pagando
Quando você faz a conta, está pagando 4 imóveis. Por causa não porque do juro, que é 10, é muito, mas é 10. Não é tão muito quanto está falando em Brasil. Mas assim, a capitalização, se você pensa que é 10% em 30 anos, capitalizando um em cima do outro, o mesmo dinheiro, que aí vira montanha de ouro que o Price falou, que a época é moeda, capitalizando um em cima do outro, o que acontece? Vira não 360 meses a 10%, vira 3.600 de juros. Ou seja, um completo absurdo quando você faz a conta. E o grande problema é provar isso ao juiz. O juiz não é matemático, ele é um juiz de direito. Ele sabe que a lei diz que não é para capitalizar. Se você não puser um laudo pericial, esclarecendo em detalhes por que está cobrando juros sobre juros, aonde está a prova, quanto é que é o real valor do contrato sem o maldito monstro da capitalização. Se não provar isso, o juiz não vai dar, porque ele já não tem prova que há capitalização. Ele não é matemático. Tem que fazer o laudo bem feito, demonstrando ao juiz e pedir para depositar a parcela nova, que surge do próprio laudo. Você está fundamentado na jurisprudência do STJ, você está fundamentado em laudo matemático pericial e com isso você consegue reverter, pagando uma parcela menor e o banco, que não vai receber mais nada, porque vai ser depositado em juízo. Você está protegido quando o banco paga uma parcela menor e justa. Ele vai querer acordo, ele vai esperar 30 anos para receber? Não vai, ele vem para o acordo. E ele sabe que toda a fundamentação e prova está correta. Por isso que eu fico com pena quando eu vejo reportagem. Montanhas de imóveis são perdidos. O sonho das pessoas vão embora. Estão sendo perdidos imóveis, leilão de imóveis. Não é? As pessoas já estão numa crise danada. Se envolve num empréstimo de 30 anos, que vai ter 10% de juros, quando você pensa em ter 300 de juros, já está pensando em 300 de juros. Ainda mais capitalizando, você vai pegar um negócio que você não vai conseguir, uma hora qualquer você vai destruir o sonho. E isso é capitalização. Ainda vamos discutir se tem capitalização. Na Price tem tripla capitalização. Na SFH tem dupla capitalização. Porque o juro simples é fácil de calcular sem a capitalização. Quando você bota a capitalização, você está colocando o juro e cobrando juros sobre juros sobre juros sobre... Você está cobrando não mais os 10%. 10% mais 10% mais... Isso torna a dívida impagável. O próprio STJ tem uma decisão do ministro Adelgado, que se aposentou há pouco, que diz: não pode cobrar juro capitalizado em empréstimo financeiro, porque o prazo é muito longo. E isso torna a dívida astronômica e impagável. Porque é tão longo o tiro que a dívida vai se multiplicando tanto nela mesma que você não consegue pagar. Então, é muito importante que isso de perder o sonho, de perder o imóvel, é horrível. É horrível quando você entra no financiamento. E aí que eu disse na outra do distrato, quem está com o distrato pode se livrar com a crise dessa, se livra antes que a construtora também quebre, porque a situação está difícil. Mas quem está já no financiamento tem que fazer um recálculo, uma análise para saber se tem contrato sem juro. Você perguntar, não, todos, não, alguns não têm. Alguns são juros simples, estão corretos, mas é muito pouco. A maioria tem capitalização de juros que é proibido no Brasil, é proibido pelo STJ, é proibido pelo STF e é colocado e ainda vai se discutir que não tem. A única forma de provar sem discussão é colocar uma perícia de um perito oficial para o juiz entender. Aqui é matemática e o perito é oficial, ele tem fé pública e está mostrando que tem. Senão o juiz não vai entender, tem que ter a perícia. Sem perícia é melhor não ir. E depois que... O senhor tem prática já, quantos casos... Estou fazendo uma coisa genérica, mas na maioria dos casos consegue se reverter isso, doutor? É que assim, como eu disse, tem casos que não tem juro abusivo, tem casos que tem. Então nós, particularmente, o que fazemos? Nós só pegamos se tiver o juro abusivo. Então nós deixamos um e-mail que diz o seguinte: mande seu contrato e sua última parcela, nós fazemos uma pré-análise, sem cobrar nada. Se tiver juro abusivo, nós dizemos quanto é e se vale a pena fazer. Se não tiver, não vamos fazer. Por quê? Para não fazer ações sem nenhum resultado. Então, antes nós fazemos uma pré-análise, rapidamente, para ter certeza se tem ou não. Tendo,
o juro abusivo, nós dizemos a pessoa que tem e quanto é. Entendi. Quanto vai ser a nova parcela, quanto vai ser o novo valor, baseado nos fundamentos legais e no laudo, para não fazer ações que não têm sentido. E a pessoa sonhar que vai resolver e não vai resolver nada. Então se faz primeiro uma pré-análise grátis e aí diz, ó, seu caso não tem o que discutir, seu caso não, esse tem, é tanto e assim, assim. Por isso, eu digo, tem casos que não tem o que discutir. Não tem juro capitalizado. São poucos, 30%, mas tem. Tem casos que tem juro duplamente capitalizado. Tem casos que tem price 3 vezes. Tem casos que tem price mais GPM, mas que viram loucura, 4 vezes juros sobre juros. Então, a única forma é uma pré-análise do contrato para se ter certeza. Senão, qualquer conversa é mentira. Tonel, você está no final do programa, eu quero fazer aqui um agradecimento, porque eu acho que eu já fiz umas 1000 entrevistas, mas realmente o senhor está trazendo de forma bem objetiva aquilo que a gente está precisando, que é uma luz no fim do túnel. Olha, muito obrigado, porque eu já fiquei aqui, já me vi como uma pessoa que consome a questão do financiamento, e eu estou assim, realmente com o português chulo passado, de tanto que a gente é enganado e não sabe às vezes. Obrigado, Tonel. E esse juro sobre juros é uma coisa maldita, porque ele multiplica o próprio juro em si. O dinheiro, o juro que veio na base não vale mais nada, é a multiplicação que cria. Eu digo mais, pega o dinheiro e investe no tesouro, direto, que dá 12% ao ano garantido, e dá juro. Você vai ganhar juro. Ou seja, vai para o alto lado, vira investidor e depois compra imóvel à vista. O senhor vai voltar, né? Então, deixa na gente, fecha na gente. Olha, quero encerrar aqui agradecendo o doutor Nelson Lacerda e, nesses 30 anos do Questão de Justiça, agradecer a informação que advogados como ele trazem para que você, aí em casa, possa melhorar seu dia a dia. Obrigado, doutor Nelson. São nesse momento de crise que realmente pessoas ficam perdidas e não sabem o que fazer. É verdade. E a gente tem que dar soluções legais e de crise. E com toda a clareza para não haver embrolho, né? Isso o senhor faz de forma objetiva. Obrigado, doutor Nelson. Mas estou convidando para voltar de novo. Nós voltamos. Um dia desse, um prazer falar com vocês e um prazer ajudar, porque o país está passando por uma situação muito difícil. Verdade. E a gente tem que procurar todo mundo se ajudar, porque eu digo, como eu digo, o Brasil está à deriva, mas o brasileiro tem que continuar rumando para o sol, mesmo sem estando à deriva. Eu vou deixar e fechar o Questão de Justiça com as palavras deles. Até a próxima semana.